Sim. Karina. Aqui. Bom, pessoal, boa noite. Vamos para mais uma semana de estudos, né? Estamos iniciando a nossa, acredito que é a 8ª semana de estudos entre teologia e paleontologia. Nós já estamos trabalhando agora o conteúdo da paleontologia. Então, até o final das nossas 15 semanas de atividades, a gente vai passar, né, percorrendo aí a coluna do tempo geológico, a gente vai passar pelos principais eventos paleobiológicos que nós temos registro, né, as principais mudanças, as características. E hoje eu vou trabalhar com vocês, dando continuidade, né, naquilo que nós iniciamos na semana passada. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de como estava a vida no Paleozoico, tá? Primeira era dentro do Fanerozoico, a mais basal que nós temos. Para isso, eu vou exemplificar trazendo, né, dois grupos, que são grupos de invertebrados. O João Pedro está com muita dificuldade. Ele já pediu umas 5 vezes para entrar. Essa internet deve estar travando para ele. Conseguiu acessar, João Pedro? Eu acho que agora ele entrou. Vamos ver. Boa noite. Eu vi suas tentativas para entrar e também tá travando a página, né? A Karina também já solicitou 2 vezes a entrada, até agora não conseguiu. Pois é. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue. Ela de novo. Difícil, né? Nossa, a internet é complicada. Bom, enquanto ela vai chegando, né, vamos apresentar o módulo de hoje, assim eu não tomo muito o tempo de vocês, tá? Para hoje, então, eu vou dar continuidade aí. O meu sinal tá ruim também. Aqui, eu não vou conseguir gravar. Acho que é a página que tá travando. Pessoal, se vocês pararem de me ouvir, vocês me indiquem aqui no chat, porque a minha conexão tá indicando aqui que o status tá bem fraco, tá bom? Aí vocês me indiquem aqui. Bom, então, hoje nós vamos ver 2 grupos de invertebrados, tá? Que tiveram um grande sucesso durante o período do Paleozoico. Um grupo, que é o grupo dos braquiópodes, nós temos representantes vivos até os dias atuais. O outro grupo que vai estar lá na aula para vocês, que é o grupo dos trilobita, esses dos trilobites, né, no português, eles foram extintos, eles não passaram aí naquela passagem do Permiano para o Triássico. Então, este grupo de trilobitas, eles são exclusivamente paleozoicos, tá? Então, eu vou trazer para vocês, na aula de hoje, um cenário de como que estava mais ou menos aí a vida marinha, né, no Paleozoico. Devo dizer que não é exclusividade dos mares os grupos de invertebrados, tá? Mas eles predominam em termos de abundância, em termos de sucesso evolutivo, temos bastante temos alta variedade e alta diversidade, né, desses grupos. Também não são esses 2 grupos que eu estou trazendo hoje, também não são exclusividade dos mares, né? Nós temos todos os demais filos que a gente apresentou na aula passada, naquele primeiro slide da aula passada, que ilustrava a explosão cambriana da vida, todos eles agora estão se desenvolvendo, né, nos mares paleozoicos. Eu estou trazendo esses 2 grupos por serem grupos ícones dentro da paleontologia, tá? A gente costuma até brincar que só existem 2 possibilidades de capa para livro de paleontologia, né? A primeira delas são os dinossauros, ilustrações com dinossauros,
e a segunda seria ilustrações com os trilobitas, certo? Então, para os invertebrados, nós temos esses dois grupos que tiveram grande sucesso evolutivo. Então, quando vocês virem a aula, vocês vão perceber que eu trago algumas características gerais, tanto de braquiópoda como de trilobita. Então, a gente tem as características gerais, a morfologia geral, né? Só lembrando, braquiópoda, ele é um lofoforado, portanto, ele é mais apresentado de briozoário, enquanto que trilobita, ele é um artrópoda, então ele é mais aparentado, está dentro da linhagem dos artrópodes. Então, filogeneticamente falando, esses dois grupos não estão tão próximos entre si, né? Um é Ichthyozoa, o outro é Lophophorata. Mas eles conviveram certamente, né, nos mares mesozoicos, muitas vezes disputaram o mesmo ambiente, porque nós temos reconhecimento de muitas comunidades, né, que foram resgatadas nos registros fósseis que apresentam evidências ou fósseis, tanto de trilobitas quanto de braquiópodes, assim como outros invertebrados, tá? Quinidários, moluscos, outros invertebrados. Bom, então na aula de hoje, que depois vocês podem assistir o vídeo que está lá, nós temos, né, as generalidades, então o número de espécies que a gente conhece hoje em dia, né, os dois grupos. Trilobitas são exclusivamente conhecidos a partir dos fósseis. Nós não temos nenhum trilobita vivo nos dias atuais, né, vivente. Já a braquiópoda, nós temos representantes viventes, porém, o grupo, né, ele é muito mais representativo no registro fóssil, porque nós conhecemos um número muito maior de fósseis de braquiópodes do que de espécies viventes de braquiópodes, tá? Então, se a gente pudesse voltar na maquininha do tempo, né? Lá na era paleozoica, vamos pegar aí o Paleozoico inferior, o comecinho do Paleozoico, né? Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, até Devoniano mesmo. Nós poderíamos, e fizéssemos um mergulho nos mares da época, certamente nós nos depararíamos com as imagens dos trilobitas e dos braquiópodes, além de outros grupos, tá? Aí depois que a gente passar pelas generalidades, né, eu vou falar um pouquinho de morfologia para vocês, dos dois grupos, né? E além da morfologia, a gente vai trabalhar bastante a questão da ecologia, ou seja, da paleoecologia, tá? Porque muitas vezes, né, é interessante para nós conseguir obter informações tanto do ambiente quanto do organismo a partir dos fósseis, né? Então, eu consigo muitas vezes resgatar qual foi o modo de vida de um determinado grupo fóssil, mesmo que ele seja extinto atualmente. Como que nós fazemos isso? A gente trabalha a partir da morfologia funcional, né? Que é exatamente uma área dentro da biologia, muito utilizada na biologia comparada, para que a gente possa, né, inferir quais funções poderiam ser atribuídas a determinadas morfologias. Então, a gente trabalha, a gente utiliza dados da morfologia funcional. Nós utilizamos muito, né, as relações filogenéticas, as relações de ancestralidade. Então, muitas vezes, o grupo não está presente mais com seus representantes viventes nos dias atuais, porém, nós temos os parentes mais próximos e a gente pode olhar para inferir com base na filogenia o que poderia estar acontecendo num determinado grupo, mesmo que ele seja extinto, tá? Então, vocês verão
lá na aula, já no finalzinho dos conteúdos de braquiópoda e dos conteúdos de trilobita, que o que nós temos é um enorme sucesso evolutivo para os dois grupos. E esse sucesso evolutivo, ele é demonstrado a partir de uma alta diversidade morfológica. Nós vamos observar variações de forma, tanto para um grupo quanto para outro. E essa variação morfológica, ela reflete, sim, diversidade na experiência ecológica, ou seja, a gente vai ver, né, que nós temos, vocês verão que nós temos braquiópodes que todos são filtradores, né, mas a gente vai ter diferentes ocupações ou diferentes estratégias para a ocupação do substrato, naquela questão da interface água-sedimento. Né? O mesmo ocorre para trilobitas, né? Nós temos diversidade ecológica em termos de profundidade em que eles ocuparam, estratégias de alimentação, hábito alimentar que eles desenvolveram, né? Nós vamos ter trilobitas filtradores, nós vamos ter também trilobitas que são predadores. Então, existe uma morfologia ou uma ecologia muito diversificada e isso vai refletir uma diversidade na morfologia também. Então, toda vez que vocês se depararem no registro sedimentar, no registro fóssil, com um grupo, né, que apresente uma diversidade morfológica alta, suspeitem que vocês estão diante, que vocês podem estar diante de um grupo de bastante sucesso evolutivo, né? Um grupo que conseguiu desenvolver diversas estratégias para ocupação de substrato, modo de vida, hábito alimentar. Então, existem várias questões a serem consideradas neste ponto, tá? Mas para o final da aula, eu trago ali para vocês aquilo que eu chamo de distribuição estratigráfica, tá? Isso vai ser nós temos um gráfico, né, que vem para todos os grupos e a gente faz a leitura desses gráficos para compreender como que se deu, né, o sucesso evolutivo do grupo em termos de diversidade, em termos de abundância e em termos de ocorrência. Então, esse é um tipo de imagem que mostra, né? Nós vamos ter a correção do tempo, então nós vamos ter as eras, né? Ou mesmo os períodos, mais especificamente falando. A gente vai ter listado todos os períodos do Fanerozoico, de um lado da figura, e do outro lado da figura, nós teremos barras, né? Marcando a ocorrência desse grupo, certo? Então, quando a gente olha verticalmente, eu vou estar falando em termos de distribuição do tempo. O que é, né? A primeira pontuação lá embaixo, mais inferior, até a última pontuação mais superior. Isso vai me dar a ideia da distribuição temporal. Por exemplo, trilobita vai estar marcado no cambriano, uma primeira barrinha, e no permiano, a última barrinha. Isso significa dizer que a distribuição desse grupo, a primeira ocorrência e a última ocorrência, se deu respectivamente do cambriano até ao permiano, certo? Aí vocês verão nessa imagem também, que é a última imagem que encerra, né, o contexto tanto de braquiópode como o conteúdo de trilobita, vocês verão que as barras, elas apresentam mudanças laterais, né, diferentes espessuras de acordo com o período a qual se refere. Quanto maior a extensão lateral da barra, a ideia que nós temos é que o grupo estava mais diversificado e maior, né? É que aquela ocorrência nos traz alta diversidade e alta abundância, ou seja, ele está num ótimo ecológico, numa fase de sucesso evolutivo, bem adaptado às questões ambientais, tá?
Mas, muitas vezes, em períodos superiores a esses, a gente pode ver uma barra que, por exemplo, no Cambriano estava bem espessa, no Ordoviciano ela diminui, no Siluriano diminui, no Devoniano aumenta. Então, a gente vai ver essa variação. Toda vez que vocês observarem uma diminuição dessa barra lateral, dessa barra horizontal, né, é uma queda, um gargalo aí na distribuição horizontal, isso reflete um momento de crise dentro do grupo, tá? Seja porque o ambiente mudou, seja porque a competição biológica aumentou, quaisquer que sejam os fatores bióticos e abióticos, mas a resposta no grupo é uma resposta de crise na diversidade dentro daquele grupo. Muitas vezes, né, essa crise da diversidade do grupo, por exemplo, de braquiópodes, pode coincidir com trilobitas, que pode coincidir com crinoides, que pode coincidir com vários outros filos. E aí, né, no geral, esses momentos equivalem aos momentos de extinção em massa. Mas a gente vai trabalhar extinção em massa mais para frente, certo? Este gráfico ele já apareceu quando nós trabalhamos os estromatólitos na semana passada, tá? Na aula 1, né? Das grandes mudanças aí até chegar à explosão cambriana da vida, certo? Bom, então em termos de conteúdo é isso. Está registrado lá na aula as principais características gerais, a questão morfológica, a questão ecológica, a distribuição estratigráfica, que quer dizer distribuição temporal e espacial, né, em termos de horizontal, diversidade do grupo. Vou abrir o Canvas aqui, deixa eu compartilhar. Ó, o status ali melhorou de conexão. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar a tela. Senão tá verde, ele chegou a ficar roxo. Acho que não tá. Vai carregar, sim. Tá compartilhando. Vou colocar aqui na nossa disciplina. Nós temos para hoje, portanto, um novo módulo de atividades. E neste módulo de atividades, nós vamos trabalhar invertebrados paleozoicos, mostrando um pouco aí da paleobiologia de trilobita e braquiópoda, certo? Então, nós temos aqui uma aula, que é a aula da qual eu estava falando até o momento, e um fórum. Vejam que nós já estamos no 7º fórum de atividades, né? Nós vamos desenvolver até o 10º, ok? Então, o fórum de atividades de hoje é uma pesquisa que eu gostaria que vocês fizessem para saber quais são as localidades brasileiras, quais são as bacias sedimentares brasileiras, rochas de qual idade, né, do nosso país que contém fósseis de braquiópodes e trilobitas. Vocês podem fazer a pesquisa da melhor maneira que vocês compreenderem, né, que vocês conseguirem, e aí tragam, por favor, né, olha, braquiópodes ocorrem na bacia tal, nas rochas que afloram na cidade tal, e etc, tá? Eu tenho, deixa eu ver se eu acho aqui, onde ocorrem. Nós temos um, deixa eu... Ah, sim, aí a data de entrega é a segunda que vem, tá? E vale 10 pontos. Para que vocês possam pesquisar as rochas brasileiras, nós temos um site aqui, deixa eu só parar de... Deixa eu só fazer uma busca aqui que eu já vou colocar para vocês, que é o CIGEP. Vamos ver se ele ainda está no ar, porque, tá vendo? Não é Secretaria de Educação, também não está. E para mim tá parecendo sítios geológicos e paleontológicos. Eu sabia que ia dar problema. Para mim, é porque esse JEP é um negócio do governo também. Mas não é esse que eu quero. Eu quero esse aqui. Deixa eu parar de... Deixa eu... Ai. Conferência. E ó,
Eu vou compartilhar a tela com vocês novamente, porque vocês podem fazer uma busca, né? Do jeito que vocês quiserem, da maneira como vocês compreenderem. Mas vocês podem também olhar os sítios geológicos e paleobiológicos que estão organizados no site do antigo CPRM, mas ainda que é um órgão do governo, que hoje já mudou, né? E não foi tirado do ar. Deixa eu só. Cadê vocês? Estão aqui. Bate-papo. Não, porque não foi. Aí. Se vocês derem, né, uma investigada, vocês verão aqui neste site que nós temos, né, os sítios paleobiológicos e geológicos tombados, né, que são aí reconhecidos como sítios mesmos, né, geológicos. Então, vocês podem procurar aí, se vocês pegarem os paleoambientais, vocês verão, né? Tem o Varvito de Itu, tem o do volume 1 que eu estou aqui. Tem Água Fria, tem Inhaúma, Tombador. Esses são sedimentológicos? Ah, não, são paleoambientais. Ah, então, antes aqui, ó. Paleontológicos, vocês devem olhar. E aí vocês vão conhecer que tem um sítio aí que registra as florestas petrificadas. Aí tem um outro que traz vertebrados do Triássico. Tem outros que traz a flora de Glossopteris, então vegetais. Esse daqui de Jaguariaíva, eu não vou falar, tá? Eu vou pular, mas consultem, porque na verdade tem bastante quebrado aqui. E aí tem vários, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho daquilo que nós temos. Mais para frente, no final aí da nossa disciplina, nós vamos fazer uma atividade para vocês trabalharem um pouco aí as bacias sedimentares e os conteúdos das bacias sedimentares, tá? Brasileiras. Dúvidas, pessoal? Então, esse site, obviamente, que existem inúmeros artigos e palavras gerais que vocês possam fazer a pesquisa, vocês já vão conseguir resposta, ou pelo menos caminhos, né, para orientar a pesquisa de vocês, porque não é específico, mas com base, né, nessas informações mais gerais, vocês podem aí buscar compreender onde que nós temos no Brasil rochas que contenham fósseis de braquiópodes e fósseis de trilobitas, ok? Então, a atividade do fórum, o Fórum 7, é essa discussão que eu espero que vocês desenvolvam. Alguma dúvida, pessoal? Não havendo, eu vou começar a chamada. Tranquilo, então, Karina. Cadê? Portal docente, tá aqui. Geo e palio. Vamos lá. Nós estamos no mês de abril e hoje 19. Então, aqui nós temos o João Pedro, que conseguiu entrar, a Karina, que hoje também conseguiu, a Ricardo não entrou hoje, Romário entrou e a Isla também entrou. Então, hoje nós temos João Pedro, Karina, Lara, Romário e Isla. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, pessoal. A turma é pequena, fica mais fácil da gente fazer a chamada. Bom, então, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso, tá? Assistam lá a aula, assim que der, no melhor horário para vocês, da melhor maneira possível, né? Tentem desenvolver o Fórum 7. Eu deixei uma dica aí no bate-papo, né, de um link
que é o link que contém os sítios geológicos e paleobiológicos, né, brasileiros cadastrados. Então, são localidades bem importantes, muito conhecidas, de importância ou relevância geológica, paleobiológica, paleoambiental, paleontológica, e aí consultem os paleontológicos só para vocês terem uma ideia, né? Da onde que estão esses invertebrados de trilobitas e braquiópodes. Existem várias regiões, tá? E existem várias ocorrências, todas mais trilobitas são exclusivamente paleozoicas, tá? Braquiópode a gente pode encontrar em outros cenários também, mas trilobitas não. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana, né? Se cuidem, mantenham-se firmes e a gente vai trabalhando para se encontrar até semana que vem, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem, até lá.